Pessoal, então vamos continuar aí a nossa aula 7 sobre planejamento e controle. Nessa aula eu vou somente terminar duas questõezinhas que ficou faltando sobre como o suprimento e demanda afetam planejamento e controle e já vamos entrar aí na parte maior e final que são as atividades de planejamento e controle. Então, só para finalizar a questão das incertezas quanto à demanda, há duas formas de você responder à demanda, apesar de que aí são três, né? Mas assim, obter recursos contra pedido ou fazer contra pedido é a mesma coisa, tá? Então, isso vai depender do livro que vocês vão ler, do artigo que potencialmente vocês podem ler. Mas assim, quais são as respostas? Fazer contra pedido ou fazer para manter estoque? O que isso quer dizer? Fazer contra pedido. Eu só vou produzir quando for demandado. Então, é sob encomenda. Lembrem, fazer contra pedido é sob encomenda. E fazer para manter estoque é, independentemente do que vai acontecer, como eu desconheço a minha demanda, então eu faço para manter estoque. Então, fazendo analogia, fazer contra pedido é melhor para demanda dependente, né, que eu conheço a minha demanda, conheço melhor a minha demanda, e fazer para manter estoque é demanda independente, quando eu desconheço a minha demanda. Então, vamos ver alguns exemplos no próximo slide. Então, tenho aqui na primeira coluna os exemplos, depois fazer contra pedido e fazer para manter estoque. Isso é para vocês marcarem aí. Por exemplo, a Uber, quem trabalha com Uber, ela faz contra pedido ou ela faz para manter estoque? Né? Neste caso, ela faz contra pedido. Ele só vai fazer uma corrida quando ele for chamado. No supermercado, fazer contra pedido ou fazer para manter estoque? Tem como o supermercado que lida diretamente fazer contra pedido? Não tem, né? O consumidor vai lá e ele quer o produto na hora. Ele não vai chegar lá para fazer uma compra e falar assim, espera aí que agora eu vou fazer o pedido para você. Não. Chegando lá precisa de ter estoque. Mais do que isso, o supermercado, apesar de ter todas as suas fontes de informação, ele desconhece a sua demanda. Né? Então, ele precisa de manter estoque. Um restaurante self-service também tem que fazer para manter estoque. Você não sabe definitivamente quantas pessoas vão lá no seu restaurante durante aquela noite, por exemplo. Agora, um restaurante à la carte, como são pessoas mais refinadas, se for um restaurante de alta classe, né, talvez o melhor aqui não era nem restaurante à la carte, é um restaurante de alta classe, você mais ou menos conhece a sua demanda. Né? E aí os consumidores, se for um tipo de restaurante de alta gastronomia, que as pessoas precisam de reservar a sua ida nesse restaurante, aí você não precisa de manter estoque. Você faz contra pedido. Reservou, você vai produzir com base na quantidade de reservas que foram feitas. Mesma coisa de um alfaiate, ele também faz contra pedido. Ele só vai produzir uma roupa depois que ele tirar as medidas da pessoa. Diferente de uma loja de roupas. Você vai numa loja de roupas, tem que ter estoque lá para você fazer os experimentos. Então, fazer para manter estoque. Então, entrando para o nosso último conteúdo e o maior em termos de conteúdo, versa sobre as atividades de planejamento e controle. Então, vocês vão perceber, a partir desses slides, o quão difícil é fazer planejamento e controle. Isso, de novo, vai depender de cada setor em que a empresa está inserida. Então, assim, quando fazer as coisas, em que ordem fazer as coisas, e as atividades estão conforme o plano, então, tudo isso é atividade de planejamento e controle. Eu tenho 4 áreas que eu tenho que trabalhar, que nós vamos ver cada uma em detalhes, que é a programação, o carregamento, o sequenciamento e o monitoramento e controle. Vamos ver elas agora, já na sequência, começando pelo carregamento. Então, a primeira delas, que versa sobre o carregamento, é quanto fazer. No slide anterior está até errado, né? Quando fazer, mas é quanto fazer. Então, olha o quanto é difícil. Primeiro, eu tenho que saber qual a quantidade que eu vou produzir. Isso vai depender da minha demanda, né? Se eu conheço a demanda, eu já mais ou menos sei a quantidade. Mas a maioria das vezes eu desconheço a demanda. E aí eu tenho a questão do carregamento, que é a quantidade de trabalho alocada para um centro de trabalho. O que é um centro de trabalho? Uma pessoa, uma mão de obra, né? Um colaborador, um espaço físico,
um centro de trabalho, uma máquina, um equipamento, tudo isso são centros de trabalho. Então, aqui é a quantidade de trabalho alocada para um centro de trabalho. Então, percebam vocês assim, ó, uma máquina, quantas horas uma máquina pode trabalhar por dia? O ideal seria ela trabalhar 24 horas por dia sem parar. Mas será que definitivamente ela trabalha 24 horas por dia? E aí embaixo aqui tem o tempo operacional útil, que seria as 24 horas por dia, mas pode acontecer do equipamento estar lento, você diminui a quantidade de produção. Pode ser que o equipamento fique ocioso por falta de demanda, eu não vou produzir para gerar mais estoque se eu não tiver demanda. Pode haver quebras e pode haver tempo para preparação, né, de correção, de fazer algum ajuste na máquina. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, o ideal é você chegar o mais próximo possível do máximo, que seria as 24 horas por dia. Isso é possível? Não, isso não é possível. Mas planejamento e controle da produção, ela tem que tentar otimizar o processo. Uma pessoa, por exemplo, que é um centro de trabalho, por quantas horas essa pessoa é contratada para trabalhar por dia? Vamos pensar aqui 6 horas por dia. Então, o que é o ideal? Que essa pessoa trabalhe efetivamente 6 horas por dia. Aí pergunto para vocês, essas pessoas vão trabalhar realmente, efetivamente, 6 horas por dia? Será que não tem horas que elas vão ficar ociosas? Será que não tem horas que elas vão ficar no WhatsApp, no Facebook? Não vão ter horas que elas vão estar paradas para fazer outras coisas? Tem questões fisiológicas, por exemplo, elas vão ter que ir no banheiro? Tudo isso, então, tem que ser levado em consideração. E aí eu vou falar mais estritamente dos dois tipos de carregamento que existem, que é o carregamento finito e o carregamento infinito. Antes de entrar aí para carregamento finito e infinito, então só para deixar mais claro ainda, o exemplo que eu dei anteriormente. Uma máquina está disponível em teoria 168 horas por semana, que é 24 horas por dia. Isso significa que 168 horas de trabalho podem ser alocadas para essa máquina? Então, não, né? Então, a primeira linha, tempo máximo disponível, que são as 168 horas por semana, mais o tempo normal disponível, tempo de não trabalho, ociosa, essas máquinas não vão ter demanda, elas vão ficar paradas. Né? Ah, tem como eu consertar isso? Fazendo o ajuste demanda-máquina. Então, assim, será que não é melhor, já que está muito ocioso, eu vender um pouco de máquina para as que eu tenho operar de forma mais plena? Então, eu tenho o tempo de trocas, né? Tempo planejado da operação, em que vão trocar pessoas ou que eu tenho que trocar peças dessa máquina. Isso leva um tempo, isso vai fazer com que ela não cumpra os 168 horas. E eu tenho o tempo real de operação, que são paradas, né? Eu preciso de fazer paradas para fazer manutenção ou coisa do tipo. Então, essas 168 horas, nesse caso aqui, vamos pensar que foi metade da quantidade. Então, eu estou trabalhando com um nível de eficiência de apenas 50%. Será que tem como eu melhorar esse nível de eficiência? É isso que o pessoal que trabalha com planejamento e controle da produção tem que fazer diariamente. Tentar otimizar ao máximo os seus centros de trabalho, que nesse caso aqui do exemplo é uma máquina. Então, dos dois tipos, carregamento finito e infinito. Primeiro, carregamento finito é uma abordagem que somente aloca trabalho a um centro de trabalho até um limite estabelecido. Então, assim, serviços de médico. Para quem não sabe, o médico pode trabalhar por lei 20 horas por semana, né? 4 horas por dia. Por que que isso está na legislação? Porque foi feito um estudo que mostra que se o médico trabalhar mais do que 4 horas por dia, ele pode ficar mais estressado, ele pode perder a concentração. Então, tem um tipo de... É claro que a gente sabe que ele trabalha mais do que isso, mas o que eu estou dizendo é, esse carregamento é finito. Eu não posso alocar mais trabalho do que as 20 horas para o médico. Né? Então, ele é limite. No caso de razões de segurança, somente o número de pessoas e quantidades de carga é permitido em aviões, por exemplo. No avião, você não vai ver pessoas sendo transportadas em pé, igual é em ônibus. Por quê? Por questões de segurança. Então, ele é finito. Se eu tenho 180 vagas para passageiros, eu não posso passar de 180. Pode até ser menos, mas mais não pode. Por isso é chamado de carregamento finito. Então, essa figura mostra como exemplo, né? Você tem um centro de trabalho aqui, pode ser os médicos, pode ser o avião. Então, você tem uma capacidade finita, é onde passa essa linha azul lá em cima. E você pode alocar até menos trabalho
para este centro de trabalho, né? Por exemplo, um avião pode ir com menos de 180 pessoas, não mais, que é o caso por exemplo, da terceira coluna aí. Mas você tem uma capacidade finita, você não pode extrapolar essa capacidade. Ou por causa de lei, legislação, ou por causa de questões de segurança, ou por outras causas que podem intervir diretamente o processo de produção. Então, quando utilizar o carregamento finito, né, ele é relevante em operações em que é possível limitar a carga, como eu disse para vocês aí do médico, eu consigo fechar um contrato de 20 horas para esse cara trabalhar. Não pode trabalhar mais do que isso. Segunda opção, já disse, questões de segurança. É necessário limitar a carga, porque além de carga de pessoas, carga de bagagem também no avião, você tem um limite de peso, você não pode aumentar, porque senão isso pode trazer alguma consequência catastrófica. E também, por último, o custo da limitação não é proibitivo. O que isso quer dizer? Se eu limito, a Ferrari, por exemplo, eu limito a quantidade de vendas, isso não é proibitivo para a empresa, porque, na verdade, isso é interessante. Ela trabalha com nichos de mercado e ela trabalha com produtos altamente diferenciados. Então, se eu for produzir carregamento infinito, por exemplo, vou produzir um monte de Ferrari sem saber qual é a minha demanda, para ela é ruim, porque ela trabalha com alto valor agregado. Nesse caso, quanto mais limite você pôr na produção, mais gente daquele nicho vai querer comprar a Ferrari. Não é à toa que tem filas aí de 2, 3 anos para uma pessoa que queira comprar esse tipo de produto. Do outro lado, eu tenho o carregamento infinito, que é uma abordagem de carregamento que não limita a aceitação do trabalho, ou seja, pode extrapolar a sua carga máxima. Mas, em vez disso, ele tenta corresponder a ele. Por exemplo, o Departamento de Acidentes e Emergências em um hospital não pode recusar chegadas que precisam de atenção. Então, assim, o hospital tem uma capacidade máxima de atendimento. Mas isso não quer dizer que pessoas que vão chegar em estado grave, elas podem simplesmente falar, não, vai embora e volta amanhã. Então, não há como você limitar o carregamento. Quiosques de fast food são projetados para flexibilizar a capacidade para cima e para baixo, para corresponder às taxas variáveis de chegada de consumidores. Então, assim, em determinado momento você aumenta o nível de produção, você coloca mais cadeiras, você coloca mais mesas, porque você não sabe a demanda, ela pode subir muito, ela pode diminuir muito, em determinados momentos você diminui. Ou seja, eu tenho lá, chega na praça de alimentação, todas as mesas e cadeiras estão lotadas. O fast food vai mandar você embora? Não, ele vai falar, ó, espera, se você quiser esperar um pouco, podemos vender para você e você vai esperar. Ou seja, o limite já está no máximo, mas você pode extrapolar o seu limite. Pode ser que tenham pessoas que queiram comprar e comer em pé, né? Então, não é necessário você limitar esse carregamento. E se um banco, por exemplo, recusar clientes na porta porque certa quantidade de pessoas estivesse dentro, os clientes se sentiriam menos satisfeitos com o serviço. Não há possibilidade. Chega no banco, ele está lotado, né? Isso em banco público é clássico. Chega lá no banco, as pessoas vão pedir para você ir embora? Não, você vai ficar lá dentro esperando. Então, mesmo com a capacidade máxima, na capacidade máxima, ele aceita novos tipos de trabalho. Então, a figurinha mostra de forma emblemática. Então, quando trabalhar com carregamento infinito, ele é relevante em operações em que não é possível, primeiro, limitar o carregamento. Então, em emergência, não tem como você simplesmente falar, não, volta amanhã. Segundo, não é necessário limitar o carregamento, como a empresa de fast food. As pessoas podem estar dispostas a esperar, né? E, por final, o custo da limitação é proibitivo, ou seja, se você falar num banco, se você falar assim, olha, amanhã você tem que voltar amanhã porque não tem mais capacidade para te atender, as pessoas vão ficar chateadas, elas vão ficar insatisfeitas. Diferente da anterior. Se você limita a capacidade da Ferrari, as pessoas vão ter mais vontade ainda de comprar aquele produto. Então, pessoal, é isso. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.